Oi, Rani, cheguei, tá? Ah, tá. Beleza, Daniel. Já vou colocar a sua presença, então. Daniel. Beleza. Segundo ano. Esse desenho aqui ele é muito importante você saber. Nós estávamos falando do pâncreas. E nós vimos que o pâncreas ele é uma glândula mista. Por quê? Ele tem uma porção exócrina e uma porção endócrina dele. A porção exócrina é quando ele produz o suco pancreático e libera o suco pancreático lá no duodeno para terminar a digestão. Nós vamos falar disso depois, que é o nosso próximo assunto, que é a digestão. Mas agora nós vamos falar da porção endócrina, quando ele produz glucagon ou insulina. Então vamos acompanhar comigo aqui. Daqui um pouco nós vamos alimentar. Quando a gente alimenta, no processo digestório, vai aumentar a taxa de glicose no sangue, que a gente vai comer alimento que tem carboidrato, isso vai fazer aumentar a taxa de glicose no sangue. Automaticamente, essa taxa de glicose no sangue vai induzir essas células betas do pâncreas a produzir a insulina, porque tem muita glicose no sangue e as células estão precisando de glicose. Aí essas células do sangue, do pâncreas aqui, células beta, produzindo a insulina, vai inibir essa outra célula alfa aqui. Tá. A insulina vai cair no sangue. Caindo no sangue, a insulina vai levar a glicose do sangue para as células, para o fígado armazenar em forma de glicogênio, para todas as células gastarem glicose na respiração celular. Beleza. Hora que diminui a taxa de insulina no sangue, diminui a taxa de glicose no sangue, nós temos duas opções. Ou a gente busca outro alimento para levar a taxa de glicose, levar a insulina e levar a glicose para as células. Ou então, essas células alfa aqui do pâncreas sente estimulada a produzir o glucagon. Esse glucagon vai nas células do fígado, vai nas outras células do organismo, quebra o glicogênio, vai sofrer uma glicogenólise, liberando a glicose para o sangue e a vida continua. Lembrando a vocês que se eu tenho muita insulina no sangue, eu não vou ter glucagon. Se eu tenho muito glucagon no sangue, eu não vou ter insulina, tá? Quando a pessoa tem uma baixa taxa de glicose no sangue, né? Significa que não tem glicose no sangue e nas células também tem pouco reservatório. O organismo tenta buscar lá para poder jogar no sangue. Então vai produzir o glucagon. Quando tirou a glicose e jogou no sangue, o glucagon perde a função dele. Aí quem a função entra de quem? Da insulina. Quando eu tenho muita insulina no sangue, eu não tenho glucagon. Se eu tenho pouca insulina no sangue, vai produzir o glucagon. Então vai ficar nesses dois caminhos aqui o tempo todo no nosso corpo. Por isso que eu falei para vocês que tem carboidrato, que eles falam carboidrato bom e ruim. O carboidrato bom é aquele que vai liberando essa glicose aos poucos. Então, o organismo não precisa produzir muita insulina de uma vez para liberar a glicose, porque ela vai sendo retirada aos poucos do carboidrato. Isso é bom porque pode produzir pouca insulina e trabalhando aos poucos. Quando eu pego o carboidrato ruim, ele libera a glicose rapidinho, toda de uma vez, deixando uma taxa alta no organismo e obrigando o organismo a produzir mais insulina, tá? Por isso que eles falam, então, que, no caso aí, o inhame, o cará, os integrais, batata doce, a mandioca, são carboidratos bons. São aqueles que vão liberar o açúcar, mas libera em menor quantidade, aos poucos. Não libera todo de uma vez, não dá aquele pico alto. E quando eu tenho a farinha branca, né? E tudo que vem do branco, o arroz branco, a farinha branca, isso vai me dar um pico maior de insulina no organismo, porque libera a glicose rápido e de uma vez. O organismo é obrigado a produzir insulina. Ok, segundo ano. Alguma dúvida nesse desenho aqui? Isso aqui vocês podem prestar atenção, estudar depois, que volta e meia isso aqui vai ser cobrado de vocês.
Certinho? Nós temos, então, o que nós chamamos de diabetes mellitus, né? É provocada pela deficiência de produção ou ação de insulina, que leva a sintomas bem característicos, né? Ou seja, às vezes o pâncreas não está produzindo com a quantidade que deveria, está produzindo em baixa quantidade, tá? Ou então a própria insulina não está trabalhando como ela deveria. Ó, esse distúrbio vai envolver o metabolismo da glicose, das gorduras, das proteínas, né? Tem grave consequência. Nos dias atuais, é uma das doenças, né, que mais afeta as pessoas, é a questão da diabetes. E com ela vem as consequências das outras doenças também, tá? Apresenta um grande número de pessoas. Aí nós temos, então, a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2, tá? O que seria, então, a tipo 1? Ocasionada pela distribuição da célula beta, destruição da célula beta do pâncreas, em geral por decorrência de doenças autoimunes, levando à deficiência absoluta de insulina. Então, do tipo 1, né, é aquela que as pessoas precisam de tomar insulina, tá? Essas células beta são aquelas que vão produzir a insulina. Se elas vão ser destruídas... Mas aí elas precisam tomar insulina todo dia? Olha, dependendo do caso, é todo dia, tá? Oi, Iraninha. Oi. Mas tem gente que tem a tipo 2 que precisa tomar insulina também. Por exemplo, a minha avó. Minha avó tem diabetes tipo 2 e ela toma insulina. Aí depende do caso, entendeu? Depende do caso. Mas normalmente a tipo 2 você controla com alimentação, né? Aham. Então depende do caso. Minha mãe tem a tipo 2 também, só que daí ela não toma insulina. Alimentação resolve, às vezes medicação, tem medicamento, né, que faz o papel da insulina. Essa tipo 1 é aquela genética, né, normalmente tem na família mesmo, ou por um problema qualquer. Gente, essas doenças autoimunes, elas têm crescido muito no nosso meio, têm aparecido muito. São doenças... Quando a pessoa nasce com a diabetes é pior, não é? Quando é genético. Porque aí não tem jeito mesmo, né? É. Não tem caminho, não tem volta. E aí, essas doenças autoimunes, hoje, elas têm acontecido muito no nosso meio e está destruindo o próprio organismo. É advindo de problemas emocionais, de pressão, né? De alguma situação externa que a gente vive, transmite isso internamente e isso acaba prejudicando o organismo, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que é genético, tem na família, por exemplo, esse tipo de diabetes, vai ficar com ele e não tem volta, tá? Que época que pode aparecer? Pode aparecer em criança, 4, 5 anos, 10 anos, 15, tá? Então, a mais novo, isso aqui vai aparecer mais novo. A tipo 2 já vai aparecer mais velho. Ó, predominante o estado de resistência à insulina. Produz a insulina, mas a célula resiste à ação dela, tá? E é levado a uma deficiência da secreção. Então, não é que o pâncreas não está produzindo, produz baixa quantidade, ou então a insulina produzida, o organismo rejeita. Aí tem que tomar medicação, controlar a alimentação, tá? Essa aqui pode até ter cura, se a pessoa fizer direitinho, controlar direitinho. Ou então a pessoa vai conviver com ela sem tomar insulina, vai tomar só medicação. Dependendo do caso, pode, vez ou outra, não constantemente, ajudar com uma dose de insulina, né? A diabetes mellitus, sintomas dela, como que eu vou descobrir que eu tô com ela, né? Aumento de glicemia no sangue. Isso vai trazer complicações a longo prazo e crônicas, né? Então, os sintomas são, primeiro, uma sede excessiva, uma boca seca o tempo todo. A pessoa sente sede, aquela boca seca, o tempo todo que ela está vivendo. E com isso, um aumento do volume de urina. Porque se tem a boca seca, o que a gente vai fazer? Beber água. E a pessoa bebe muita água de noite, bebe muita água, acorda de noite, bebe água, né? Com isso,
vai urinar mais. Levantar de noite para ir ao banheiro vez ou outra é normal. Levantar todo dia, 2, 3 vezes à noite, não é normal. Então tem que ver o que está acontecendo, tá? Então, o hábito de urinar à noite, aí vem fadiga, fraqueza, tonturas, porque a glicose não está indo para as células, está ficando só no sangue. As células precisam da glicose para gerar energia, mas não tem, está ficando no sangue. Aí a pessoa vai sentir esses sintomas aqui. A visão não é nítida, fica de forma borrada, né? Aumenta o apetite no intuito, o organismo reverte isso na vontade de querer comer mais para obter mais a glicose. E perda de peso. Por quê? O organismo vai gastar muita energia para tentar obter mais glicose, né? E vai perdendo peso, principalmente massa muscular, proteína, onde o organismo vai tentar buscar energia onde tiver, tá? Nas proteínas, na gordura, na massa muscular. Então, a pessoa emagrece muito, fica muito magrinho. Então, são características dessa diabetes. Alguma pergunta, segundo ano? Deu para entender? Agora nós vamos falar das suprarrenais ou adrenais. É aquela que está em cima do rim. Nós temos aqui os nossos rins. A função do nosso rim é filtrar o sangue, é formar a urina, eliminar essa urina para a bexiga, essa é a função dele. Aqui em cima do rim, nós temos, parecendo um cachinho de uva, nesse e nesse. Nós temos essa glândula que é chamada de suprarrenal ou adrenal. Essa glândula aqui, ela vai produzir o hormônio dela e uma das funções desse hormônio é controlar também o volume de urina, tá? Volume de água, né? O volume de urina produzido. Aqui nós temos... Oi? Uma dúvida, se tomar muito remédio ou alguma droga que afeta diretamente o rim ou o fígado, tem algum nome de uma doença específica ou é só intoxicação do fígado mesmo? Não, específico depende do que ele vai atingir, do grau que atinge, tá? Para ser específico. Normalmente a gente fala intoxicação mesmo, né? Agora, para ter um nome bem específico, vai depender do local e da quantidade que ele vai atingir. Aí ele pode gerar um problema específico. A princípio, intoxicação. Depois, isso pode gerar problema mais direto. Ok? Dentro do nosso organismo, já falei para vocês, voltando aqui, cérebro, né? No caso do rim, a parte voltada para a casca externamente, a gente chama de córtex. A parte voltada lá para dentro, a gente chama de medula. Então, quando eu falo assim, córtex renal, eu estou me referindo à parte externa do rim. Quando eu falo medula renal, eu estou me referindo à parte interna do rim, tá? Usa-se muito esse termo. Ó, hormônios do córtex. São hormônios da parte externa do rim, tá? Glicocorticoide. Esse nome, vocês já viram falar, corticoide. Ah, foi preciso eu tomar corticoide. Nossa, eu dei alergia, tomei corticoide. Deu uma inflamação, tomei corticoide. Então, esse nome já é familiar seu, né? Então, vamos lá. O que é esse hormônio? Ai, eu dei alergia, foi dele mesmo. Não, Tava com aqui... alergia também. Eu dei alergia, não posso tomar nada que tem. Corticoide. É. Aí você tomou. De antibiótico, não é? É. Então, gente, isso aqui é sério. De pessoas assim ter problemas gravíssimos, como a Giovana, não é, que falou? Problemas gravíssimos com corticoide. Foi. Não é brinquedo. É uma medicação que você não toma muitos dias, você toma 4, 5 dias só, para. Isso aí deforma o corpo da gente, evita a circulação normal, a drenagem normal de líquido, retém líquido. Então, um dia você amanhece com um lado do rosto de um tamanho, outro dia amanhece o outro. Então, tudo deformado, coisa de louco. O que esse glicocorticoide vai fazer? Vai estimular a conversão de proteínas, de gordura em glicose. E, ao mesmo tempo, diminuir a captação de glicose das células. Às vezes, acontece isso no nosso corpo. Vai tirar
glicose de proteína, glicose de gordura, jogar no sangue. Então, às vezes, precisa disso. Eu não posso tirar muito daqui, não, ó. Por isso que quando a pessoa vai fazer uma dieta, tem que ter cuidado, que a pessoa fala assim, nossa, eu emagreci essa semana, viu? Perdi 2 quilos. Só que, na verdade, ela perdeu o quê? Músculo, massa muscular, proteína, não perdeu gordura. Então, é muito sério. Quando a gente vai perdendo massa muscular, né, a gente vai ficando fino, vai ficando com a musculatura toda flácida, toda caída, porque você está perdendo massa, a gordura está lá, você não perdeu. Então, esse glicocorticoide, ele vai estimular essa conversão. Não muito, mas ele vai estimular a tirar a glicose da proteína e da gordura, tá? Aumentando a utilização das gorduras, que aí vai tirar da gordura, vai jogar isso no sangue, né? E vai utilizando as gorduras, então, e diminuindo a gordura. O objetivo é diminuir a gordura, manter a massa magra. Essas ações levam à concentração de glicose no sangue, a taxa metabólica e a geração de calor. Porque está tendo muita glicose, vai aumentar a taxa metabólica, vai gerar calor. Os glicocorticoides também diminuem a migração de glóbulos brancos para os locais inflamados. Aqui que vem agora. Muita inflamação, igual alergia. A gente toma o corticoide para amenizar esse transporte de glóbulos brancos aí, para dar uma controlada nesse transporte. Porque a tendência é os glóbulos brancos ir para os locais inflamados. Só que quando eles vêm para cá, muitos deles acabam morrendo, junto com o processo inflamatório. Então, quando eu tomo um corticoide, o corticoide vai fazer, como se fosse fazer o trabalho dos glóbulos brancos. Diminuir a ação deles, para eles não morrerem muito, e atuar nos locais inflamados, determinando menor liberação de substância capaz de dilatar as artérias, consequentemente diminuindo a reação anti-inflamatória, tá? Por isso que muito anti-inflamatório contém corticoide, que é produzido pela parte externa das adrenais. Os mineralocorticoides, são palavrões, né? Vão trabalhar com os minerais e o aldosterona. Eles vão aumentar a reabsorção de água, de sódio, de cloro, né? Lá nos túbulos renais. Aumentando isso aqui, com certeza vai aumentar a pressão arterial, né? Então, tem que vir um outro componente diminuindo essa pressão arterial. Mas por quê? Esses íons aqui, normalmente, parte deles vão para a urina, mas muita coisa é reabsorvida. Então, aumenta essa reabsorção nesses túbulos, né, dos nutrientes que pode ser aproveitado pelo organismo. E tem os andrógenos. Os andrógenos são aqueles que vão trabalhar com as características sexuais masculinas, né, e femininas. Então, nós temos o testosterona, né, e o estrogênio na mulher. Lá dentro da medula agora, os hormônios produzidos dentro da medula renal, da medula da adrenal. Dentro da medula vai produzir adrenalina. Essa adrenalina aí é um hormônio importantíssimo, né? É o hormônio que dá aquele ânimo, né? O hormônio que te levanta, que te leva para frente. Né? É o hormônio chamado antidepressivo, vamos assim dizer, tá? Que ele estimula a gente a trabalhar. Quando a adrenalina é jogada no sangue, numa quantidade maior, ela vai promover taquicardia, o coração vai bater demais, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca respiratória, aumento da secreção de suor, da glicose, da atividade mental, né? Constrição de vasos sanguíneos. Alguém sabe o que significa isso? Constrição dos vasos sanguíneos? A constrição é quando os vasos sanguíneos contraem, tá? Contrai. E aí, nessa constrição, a pessoa fica pálida. Isso aqui acontece muito diante de uma situação assim, de estresse, de susto, né? De alta tensão. Você está saindo à rua, por exemplo, você está tranquila e vem uma moto de uma vez, ou um carro, buzina, a gente assusta. Nesse momento, o organismo vai liberar adrenalina.
Tudo isso aqui vai aumentar no nosso corpo, fazendo com que a gente reaja diante dessa situação. Ou o cachorro latiu para você, você não estava esperando, vai aumentar a adrenalina. Vamos supor que você vai ao parque, a gente tem muito disso, e você quer ir naquela montanha russa muito grande, muito cheia de volta, você não tem coragem. Aí você está com a turminha vai, vamos, você fala, não vou não, vou ficar. Aí você fica. Aí vai no outro lugar, de repente, né, te dá aquela, agora eu vou. Quando você fala agora eu vou, significa que a adrenalina descarregou, tudo isso aqui acelerou e te deu coragem para você ir. Enquanto isso não acontece, você não vai ter coragem de ir, né? Fazer um salto, asa delta, né? Um rapel, sei lá, alguma coisa assim. Então, esses esportes radicais, vamos assim dizer, ele acontece por causa dessa adrenalina. Outra coisa que é importante dentro dessa adrenalina a pessoa tem uma parada cardíaca, leva para o hospital. É comum eles injetar adrenalina no sangue. Para quê? Para ativar o batimento cardíaco, né? Para manter a pessoa sem a parada cardíaca, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Aqui no caso, a hipófise vai mandar esse hormônio ACTH, né? Lá para a medula da glândula adrenal, e ela vai produzir adrenalina, e essa adrenalina vai descarregar toda a situação no nosso organismo. Isso porque precisamos agir e reagir diante dos fatos que estão acontecendo, tá? E às vezes você fala assim, Irani, e às vezes acontece a gente ficar até parado, ficar bobo, parado. Você não sabe se vai, você não sabe se fica, você fica ali bobo, parado, trêmulo, branco, igual um papel, e a gente perde a reação. Às vezes a descarga é tão forte que você não consegue reagir. E quando a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você viu sombração, você tá pálido, você tá branco, igual não sei o que, você viu sombração? Por quê? Porque os vasos sanguíneos, eles vão contrair para segurar o grande volume de sangue que aumenta a pressão, o grande volume de sangue que vai passar naquele momento. Como eles contraem, é como se o sangue parasse ali dentro deles. Por isso que a gente fica com o rosto branco, né? A boca seca, você perde a fala, você perde o movimento do corpo, não é? Então, são situações que acontecem com a adrenalina. Você já deve ter ouvido muita expressão, nossa, quase morri de susto, né? Só que essa expressão, ela pode fazer verdade. Se a pessoa levar um susto e essa adrenalina descarregar de uma vez, se a pessoa tiver com o coração fraco, ela pode ter uma parada. Acontece muito. Por isso que quando às vezes a gente vai contar alguma coisa ruim para uma pessoa, se é uma pessoa mais idosa, se é uma pessoa doente, a gente vai rodeando, né? Por exemplo, vó, sabe o fulano? Ah, o fulano adoeceu. Ah, o fulano teve um acidente, machucou muito. Você vai rodeando, até chegar e falar, não, ele não aguentou e morreu. Porque se você chegar direto e falar para a pessoa, né? Tipo, vó, fulano morreu. Ela pode morrer também de susto. Aí dá uma descarga de adrenalina muito grande e o coração pode parar e a pessoa pode não aguentar. Acho que eu já comentei com vocês, já vi casos assim, de a pessoa chegar e contar para o outro que alguém morreu, muito íntimo, muito próximo, a pessoa depois ter uma parada e morrer também, né? Então, a expressão quase morri de susto ou morri de susto, ela pode ser real se a pessoa já tiver um problema cardíaco, tiver alguma coisa assim, né? E chegar e contar. Então, por isso que, igual eu falei, a pessoa vai rodeando e aí, às vezes a pessoa chega e fala, pode falar, fulano morreu, né? Aí você acaba de contar. Oi. Eu tava lendo um livro esses dias que era um idoso de, acho que quase 70 anos. Ele recebeu a notícia que o banco dele faliu, aí ele morreu na hora. Ele leu e morreu. Tá vendo? Por quê, né? Ficou com medo, assustado. E agora? O que eu vou fazer? A adrenalina foi tão forte que o coração não aguentou. Isso acontece... Ele nem era doente, nem nada. Nem assim, era não. doente, Simplesmente viu notícia e morreu. Olha para vocês verem.
Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao passar susto nas pessoas, né? Como diz, isso nem de brincadeira a gente faz, não é? Porque você nunca sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Pensa você chegando por trás e dá um grito, assusta uma pessoa e a pessoa desmaia. O que você vai fazer, né? Então, com susto a gente não brinca, a gente não deve ficar fazendo hora com essas coisas, não. Segundo ano, alguma pergunta, algum comentário? Fechou? E depois a gente vai ver as glândulas sexuais, né? Que é o testículo e ovário, com seus hormônios, quando a gente for estudar reprodução, que inclusive está no livro 2, eu acho. Certinho? Olha, agora eu vou colocar para vocês verem um videozinho, ele é pequenininho, sobre a questão do nanismo, né, da tireoide. Lembra que eu coloquei para vocês? Deixa eu trazer aqui. Aquela menina que é a menor, né, mulher, essa aqui. Então, o vídeo traz a história dela, dessa pessoa aqui. É um vídeo pequeno, então eu vou deixar, não dá para compartilhar aqui, porque fica sem som. Então, eu vou colocar no grupo, vocês vão ver, e a gente volta aqui, tá? Para finalizar a aula de hoje, tá bom? A gente vai sair só para ver o vídeo, então. Um minutinho que eu já vou colocar o vídeo para vocês. Vocês podem entrar e ver o vídeo rapidinho e nós voltamos aqui.